Olá, queridos. A paz do Senhor Jesus Cristo. Vai tudo bem com vocês? Meus irmãos, vamos dar sequência a um vídeo que anteontem eu lancei falando sobre a imortalidade da alma versus a mortalidade da alma, ok? Nós vamos aqui trabalhar algumas passagens no Novo Testamento e no Antigo Testamento, tá bom? No vídeo anterior nós paramos analisando a passagem de Apocalipse 6, 9 a 11, ok? E eu vou tornar a ler a mesma, ok? Essas passagens que eu lerei, elas provam definitivamente que o homem, ele não é apenas corpo, mas ele também tem uma alma que sobrevive à morte do corpo. Vamos ler, queridos. Apocalipse capítulo 6 e versículo 9 em diante. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar. Por altar aqui nós temos um simbolismo, ok? De antemão eu já antecipo aqui que os mártires cristãos aqui eles são vistos como sacrifícios ofertados a Deus. Eles morreram, eles foram oferecidos aqui, os mártires são comparados aos sacrifícios do Antigo Testamento, ok? Por isso é que aparece a figura aqui de um altar e eles debaixo do altar. Qual é a ideia? A ideia é que, assim como no Antigo Testamento os sacrifícios eram oferecidos no altar e o sangue escorria por debaixo do altar, assim também os mártires aqui, ou as almas dos mártires, tal como sacrifícios vivos, agradáveis, ofertados a Deus, eles são vistos, assim como o sangue dos sacrifícios animalescos corriam por debaixo do altar, assim também essa é a ideia do autor. Tirando dessa imagem do Antigo Testamento, o autor vê aqui as almas dos mártires debaixo do altar. Mas tenhamos em mente que aqui nós temos um simbolismo. A figura do altar aqui aparece para transmitir a ideia de que os mártires eles foram ofertados a Deus como sacrifícios vivos, ok, queridos? Vamos ler. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Aqui eu quero apenas também observar que a imagem aqui é apenas dos mártires cristãos. Aqui não estão em foco todos os cristãos, mas apenas os mártires cristãos, ok? E o que está em foco aqui são mártires cristãos, vejam, mártires, ou seja, estão mortos, mas as suas almas estão vivas. Vamos ler, continuemos. Clamaram em grande voz, dizendo: Até quando, ó soberano, Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Você vê aqui então que as almas dos mártires, elas têm consciência no túmulo, ou seja, no Hades, porque aqui elas estão no Hades, ou melhor dizendo, elas estão aqui na presença de Deus, queridos, ok? As almas dos mártires, havia uma antiga crença, na época que o livro do Apocalipse foi escrito, que todas as almas dos homens, quer sejam bons ou ruins, elas iam para o Hades. Porém, havia um privilégio grande para aqueles que eram martirizados por causa de Cristo. Para os mártires, as suas almas elas não desciam ao Hades, mas sim ascendiam às regiões celestiais até ao paraíso. E se não estamos equivocados, o autor ele compartilha dessa ideia. O autor do Apocalipse ele compartilhava dessa ideia. Pelo menos aqui é o que a gente vê. Aqui em outras passagens a gente vê que as almas dos mártires elas já se encontram diante do trono de Deus. Ok, queridos? Seja como for. O que interessa para mim neste estudo aqui é lhe provar que o homem ele tem uma alma que sobrevive à morte do corpo. Não interessa
se a alma deste santo ela desce para o Hades ou sobe para as regiões celestiais. O que eu quero te provar e estou demonstrando para ti aqui é que esta alma, a alma dos mártires, ela não só sobrevive à morte do corpo, mas também ela continua plenamente consciente. O que que dizem? Versículo 10. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Aqui veja que as almas elas clamam por vingança. E aqui eu quero só fazer uma referência aqui ao livro de Enoque. Essa imagem que nós temos aqui de mártires cristãos clamando a Deus por vingança contra os seus inimigos, ela tem já, podemos dizer, a sua origem no livro de Enoque. Ali no livro de Enoque nós também vemos a alma de Abel clamando a Deus por vingança contra o seu irmão Caim. Então, essa ideia de que os mártires eles clamam contra os seus algozes, ela já se mostra no livro de Enoque, ok, queridos? Então, essa imagem aqui que nós temos dos mártires clamando a Deus contra os seus algozes que ainda se encontram em vida na terra, ela não nasce no livro do Apocalipse. No livro de Enoque nós temos a mesma imagem do espírito de Abel clamando contra Caim. Vamos lá. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca e lhes disseram que repousassem ainda por um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos como igualmente eles foram. Então, meus queridos, há simbolismos aqui? A figura de linguagem? O altar, você não precisa entender um altar literal. É óbvio que as almas dos mártires, elas literalmente não se encontram comprimidas debaixo de um altar celestial. A presença do altar aqui transmite a ideia de sacrifício. E o sacrifício que nós temos aqui é um sacrifício humano. Os mártires aqui são apresentados como sacrificados a Deus. Ok? Quer dizer, por isso que aparece aqui a imagem do altar, como eu já expliquei. Continuemos aqui, meus irmãos. Apocalipse capítulo 7 e versículo... Apocalipse capítulo 7. Eu quero ler aqui para os senhores uma outra imagem de um grande número de mártires, ok? 7 e versículo 9, então diz, depois destas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono, eles estavam no céu, e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Prossigamos. A imagem ela é celestial, queridos. Todos os anjos estavam em pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes. E ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus. E veja que o trono de Deus ele se encontra no céu. E o servem de dia e de noite no seu santuário. Ok? E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede,
não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum. Pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Então, meus irmãos, a cena que nós temos aqui, eu quero aqui fazer algumas observações. A cena que nós temos aqui é de uma grande multidão de mártires. E esses mártires, eles vieram de onde? O versículo 14 diz: estes são os que estão vindo da grande tribulação. Então, está em curso aqui a grande tribulação. É necessário que a gente faça essa observação. A grande tribulação ela ainda não finalizou. A grande tribulação está em curso. O anticristo está fazendo muitos mártires aqui na terra. O anticristo está perseguindo a igreja. Porém, o vidente João ele vê aqui uma companhia de mártires cristãos de todas as nações, povos, tribos e línguas. E eles acabavam de emergir desde a terra da grande tribulação até ao céu. Eles acabavam de chegar à presença de Deus diante do trono de Deus. Então aqui não se deu ainda a ressurreição. Se não se deu ainda a ressurreição, mas nós vemos eles clamando e com consciência, logo a conclusão óbvia é que as almas dos mártires elas têm consciência no após-morte. Observação é que não se deu ainda a ressurreição. A companhia de mártires que nós temos aqui, elas são vistas no céu, diante do trono de Deus. Outra coisa que precisa deixar bem claro, essa companhia aqui não é toda a igreja, é apenas os mártires da igreja, apenas aqueles que perderam a sua vida por amor a Cristo e ao Evangelho. Apenas eles, os mártires, são aqui contemplados pelo vidente João diante do trono de Deus. Então, esse texto aqui prova de forma muito clara que o homem ele tem uma alma que sobrevive à morte do corpo, queridos. Vamos aqui ler mais. Apocalipse capítulo 20 e versículo 4. Olha o que diz aqui. Apocalipse capítulo 20 e versículo 4. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda, ele viu tronos e viu alguém ou alguns assentados nos tronos. Só que João ele tem uma outra visão. Vi ainda as almas, vi ainda as almas. Preste bem atenção, ele viu ainda as almas dos decapitados, ou seja, dos mártires, por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram. Quem que viveram ou reviveram? Os mártires cristãos. Lembre-se, aqui João está focalizando principalmente os mártires cristãos, queridos. Principalmente. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mais uma vez, o autor aqui ele contempla as almas dos mártires. E em seguida ele diz que os mártires cristãos tornaram a viver. Tornaram a viver para quê? Para reinar com Cristo aqui na terra durante 1000 anos. Este versículo ele é mais um que mostra que os mártires, ou melhor, o homem ele tem uma alma que sobrevive à morte do corpo, queridos. 1 Pedro 3, 19, eu quero ler aqui para os senhores. É uma outra passagem. Pedro 3, 19 diz, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. No qual, o que o autor está querendo dizer? Que Cristo, no espírito, fora do seu corpo, ou seja, entre sua morte e ressurreição, quando ele ainda não tinha ressuscitado, diz, no qual, ou seja, no seu espírito, também foi e pregou aos espíritos em prisão. Quem são esses espíritos em prisão? Aqui ele vai dizer, os quais, noutro tempo, foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, a saber, 8 pessoas,
certo? Ou almas foram salvas através da água. Esses espíritos em prisão são espíritos de pessoas falecidas na época do dilúvio. Repito, e Pedro deixa bem claro, quem são esses espíritos em prisão? Aqui não são espíritos angelicais. Aqui são espíritos de pessoas que viveram em uma outra época. E veja que Cristo aqui nesta leitura, Cristo aqui é visto a pregar para uma companhia de almas ou de espíritos que estão aprisionados no Hades. E estes espíritos, eles pertencem a pessoas que faleceram em que tempo? Pessoas que morreram pelas águas do dilúvio. O texto deixa bem claro que o que está em foco aqui são pessoas que morreram, que viveram na época do dilúvio, que pereceram, mas os seus espíritos, eles continuavam vivos, ao ponto de Cristo descer até eles, ok? Foi até aos espíritos em prisão. 1 Pedro 4,6, o que diz? Pois para este fim foi o evangelho pregado também a mortos. Ora, quando ele diz também, qual é a ideia do autor? É que assim como Cristo pregou o evangelho aos vivos, também o mesmo evangelho que Cristo pregou aos vivos, por isso é que ele usa aqui, também pregou aos mortos, é o que diz? Pois para este fim foi o evangelho pregado também a mortos, para que, mesmo sendo julgados na carne, segundo os homens, vivam no Espírito segundo Deus. E lembre-se que a pregação em questão aqui visava a salvação dessas almas ou desses espíritos que ouviram o evangelho. Eles receberam o julgamento na carne, mas ouviram o evangelho para que tivessem vida no Espírito segundo Deus. Ok, queridos? Então nós temos aqui, em todas essas passagens, uma prova cabal de que o homem ele tem uma alma que sobrevive à morte do corpo. 2 Pedro, capítulo 2 e versículo 9. Eu quero ler aqui para os senhores. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Olha o que diz. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos. Atente bem para esta leitura. E reservar sob castigo, no presente, sob ou debaixo de castigo. E reservar debaixo de castigo. Veja que os ímpios aqui, eles são vistos debaixo de castigos agora, no tempo presente. Quando o autor escreveu isso aqui, os ímpios já estavam sofrendo castigo, já estavam sofrendo punição. Mas quem eram esses ímpios? Eram exatamente os que estavam no Hades. Continuemos a leitura, ou vamos ler de novo. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar, guardar sob castigo, debaixo de castigo, está no presente, os injustos para o dia do juízo. Agora eu pergunto, você acha que esses injustos que já estão sofrendo castigo são os vivos? Não. Eu lhe pergunto, os vivos, os injustos vivos, agora, eles estão debaixo da ira de Deus, eles estão debaixo do castigo? Não, não estão. Ao contrário, eles estão praticando a maldade. Então, é óbvio que o autor aqui, quando ele diz, mas o Senhor sabe guardar sob castigo, debaixo de castigo, os injustos, ele está falando aqui dos injustos mortos, que se encontram no Hades. Os injustos, os ímpios, queridos, de acordo com 2 Pedro 2,9, eles já sofrem castigo. Eles estão no Hades, mas eles já sofrem castigo. Mais na frente eu vou mostrar para você que essa interpretação que eu estou te dando, além de ser a interpretação do autor sagrado, ela não era apenas do autor sagrado, mas o judaísmo contemporâneo, ele também ensinava que os ímpios já sofriam castigo. Eu quero só ler aqui para você mais uma vez Lucas, para corroborar com isso aqui. Lucas capítulo 16. Vou ler aqui para você uma passagem aqui. Lucas capítulo 16, versículo 22 em diante.
Aconteceu, morreu o mendigo e ser levado pelos anjos, ser levado pelos anjos, ou conduzido pelos anjos para o seio de Abraão. Lembre-se, esse seio de Abraão aqui, ele é uma região do Hades. Pelo menos até a época em que Cristo contou esta parábola, o seio de Abraão, ela era uma região ou porção boa do Hades, para onde iam as almas dos mortos ou dos santos. Aconteceu, morreu o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também, o rico, e foi sepultado. No inferno, ou no grego, no Hades, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Veja aqui que o rico, ele já sofre tormentos no Hades. Eu estou lendo isso para você, para que você tenha certeza de que 2 Pedro 2,9 faz referência ao tormento dos ímpios no Hades. Ok? Então, esta leitura aqui, meus irmãos, prova por A mais B que tanto os justos como os injustos, eles sobrevivem à morte do corpo e quer estejam na porção boa do Hades, quer estejam na porção má do Hades, quer eles estejam em descanso, quer em tormento, eles têm consciência. Ok, queridos? Lucas, eu quero ler isso aqui para você. Lucas capítulo 24. Eu vou ler aqui para os senhores mais esta passagem aqui. Lucas capítulo 24 e Lucas 24, 37 e 39. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estar vendo um espírito. Grafe, ou sublinha esta palavra espírito. Os discípulos estavam vendo a Cristo ressurrecto. Só que na mente dos discípulos, como eles não acreditavam que Cristo tinha ressuscitado, na mente deles, obviamente, Cristo ainda estava sepultado, estava morto. Quando eles viram a Cristo, e sabe o que eles pensavam que estava vendo? O Espírito de Cristo. E tu sabe por que os discípulos pensavam que estavam vendo um Espírito, no caso o Espírito de Cristo? Porque eles acreditavam na imortalidade da alma. Eles, repito, acreditavam na imortalidade da alma. Ok? E a palavra aqui grega por Espírito é pneuma. E eles acreditavam estar vendo o Espírito de Cristo, ou seja, eles acreditavam estar vendo Cristo, mas não em carne, mas no seu estado de espírito, fora do corpo. Ok, queridos? Vamos prosseguir aqui a leitura. Mas ele, Cristo, lhes disse, por que estáis perturbados? Por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Agora eu pergunto para os senhores, Cristo estava negando a realidade de espíritos? Não. Cristo estava negando que um homem tenha um espírito que sobrevive à morte? Não. O que Cristo estava dizendo para eles é, apalpai-me, tocai-me, pode me apalpar. E vede que um espírito não tem carne e não tem osso, como vocês estão vendo que eu tenho. O que Cristo estava dizendo para eles é que ele não era um espírito, mas Cristo não estava negando a existência de espíritos humanos fora do corpo, queridos. E é por isso que os discípulos acreditavam estar vendo um espírito, no caso o Espírito de Cristo, porque eles acreditavam na imortalidade da alma. Isso era uma crença corrente no judaísmo do Segundo Templo. Ok, meus irmãos? Eu quero aqui ler mais onde? Atos 23, 8. Atos capítulo 23. Atos capítulo 23. Atos capítulo... O que é que nos diz aqui? Os saduceus, 23:8, os saduceus declaram
não haver ressurreição, nem anjo. Eu quero que você preste atenção. Os saduceus declaram não haver ressurreição, 1, nem anjo, 2, nem espírito, 3. Os saduceus eles negavam 3 coisas: a existência da ressurreição, a existência de anjos e a existência de espíritos. Ok, queridos? Ao passo que os fariseus admitem todas essas coisas. Quando o autor aqui diz que os saduceus negavam a existência de anjos, aqui entenda, nesta palavra anjos, não somente anjos bons, mas também anjos maus. Ora, se os saduceus não acreditavam em anjos bons, também não acreditavam em anjos maus, porque todos são anjos. Não interessa se são bons ou são maus, são anjos. Quando também o autor diz, mas eles também não acreditavam em espírito, entenda que não somente em espíritos demoníacos, mas todo tipo de espírito. Todo tipo de espírito os saduceus negavam. Logo aqui está incluso espírito humano desencarnado. É isso que o autor tem em mente. Pois os saduceus declaram não haver ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas essas coisas. Prossigamos. Houve, pois, grande vozeria, e levantando-se alguns escribas da parte dos fariseus, contendiam, dizendo, não achamos neste homem mal algum. E será que algum espírito, veja, algum espírito ou anjo lhe tenha falado? Ora, meus irmãos, aqui está claro que os fariseus eles acreditavam na existência de anjos e de espíritos. E os espíritos em questão aqui, não adianta os adventistas ou testemunhas de Jeová dizer que está em foco apenas espíritos demoníacos. Aqui não está dizendo. Aqui está dizendo apenas espírito. E por espírito nós entendemos aqui se não apenas espíritos humanos, mas inclui espíritos humanos. Assim como por anjos aqui, nós podemos ampliar e entender que anjos bons e anjos maus. E por espírito é da mesma forma, espíritos bons e espíritos maus. O que interessa aqui para você neste vídeo, e o que eu estou te demonstrando é que a Bíblia ela mostra que o homem tem um espírito que sobrevive à morte do corpo, queridos. Todos os textos que eu estou mostrando aqui provam isso por A mais B. Somente os aniquilacionistas, somente os hereges, adventistas e outros hereges, seguidores da Igreja Adventista que estão surgindo no YouTube, negam a imortalidade da alma. Repito, estão existindo outros hereges que distorcem a Bíblia Sagrada à semelhança dos adventistas e das testemunhas de Jeová, que estão fazendo vídeos, são novos hereges e negam a imortalidade da alma. Mas os textos que eu estou lhe mostrando aqui, somente um herege, somente quem distorce a Bíblia Sagrada negará que o homem, de acordo com a Bíblia, tem uma alma que sobrevive à morte do corpo, queridos. Vamos prosseguir aqui a leitura. A crença na imortalidade da alma era defendida no judaísmo do Segundo Templo. Eu quero ler aqui para você uma obra contemporânea do Novo Testamento. Esta obra ela é a monumental obra de Flávio Joséfo. Eu tenho aqui a História dos Hebreus lançado pela CPAD e eu vou ler aqui nas páginas seguintes, Vamos ler aqui a página 826. O que diz? 826. Olha aqui o que Joséfo fala sobre a crença dos judeus. Vamos lá. Entre os judeus, os que faziam profissão particular da sabedoria estavam, há vários séculos, divididos em 3 seitas: os essênios, os saduceus e os fariseus. Agora veja aqui o que ele diz sobre... Vamos continuar aqui a leitura. Dos quais, embora eu já tenha falado no segundo livro da Guerra dos Judeus, penso que devo dizer aqui também alguma coisa. A maneira de viver dos fariseus não é fácil nem cheia de delícias. É simples, eles se apegam obstinadamente ao que se convencem que deve abraçar.
Honram de tal modo os velhos que não ousam nem mesmo contradizê-lo. Atribuem ao destino tudo o que acontece, sem, todavia, tirar ao homem o poder de consentir. De sorte que, sendo tudo feito por ordem de Deus, depende, no entanto, da nossa vontade de entregarmos-nos à virtude ou ao vício. Eles, os fariseus, julgam que as almas são imortais. Olha, meus irmãos, eu já vi um mestre adventista no YouTube dizer que os fariseus não acreditavam na imortalidade da alma. Descaradamente, esse adventista disse que os fariseus não acreditavam na imortalidade da alma. Mas eu estou desmentindo isso aqui e mostrando para vocês que, de acordo com Flávio Josefo, que foi um judeu, ele aqui mostra que entre os judeus havia os fariseus que acreditavam na imortalidade da alma. O que ele diz? Eles, os fariseus, julgam que as almas são imortais, julgadas em outro mundo e recompensadas ou castigadas segundo foram nestes, virtuosas ou viciosas, e que umas são eternamente retidas, prisioneiras nessa outra vida, e outras retornam a esta. Eu vou só interpretar essas palavras aqui de José. Alguns dizem que José aqui estava defendendo a crença na reencarnação. Mas me parece que o que José está dizendo aqui, a ideia de José por trás dessa palavra e que umas são eternamente retidas, prisioneiras. O que José está dizendo? Que umas almas, no caso a dos ímpios, são retidas, prisioneiras eternamente, ou seja, elas não ressuscitam. É esse o pensamento de Joséfo. E outros retornam a esta. Por retornar, Joséfo ele tem em mente aqui a ressurreição. Ora, nós sabemos que os fariseus, é só você ver no testamento no testamento de Salomão, ou Sabedoria de Salomão é isso, que foi escrito no ano 60 a.C., e outras obras como o livro de Enoque e outras obras, que era comum entre os fariseus, havia crença entre os fariseus que apenas os justos ressuscitariam, ao passo que os ímpios não ressuscitariam. As suas almas seriam retidas para sempre em tormento no Hades. Ok, queridos? No Hades. Ao passo que as almas dos justos, elas retornariam, ou seja, ressuscitariam para viver aqui na terra para sempre. Ok? E é isso que Joséfo tem em mente. Mas o que me chama a atenção aqui, o que eu quero chamar a sua atenção aqui é para essa palavra de Joséfo, que ele aqui diz que entre os fariseus acreditava-se na imortalidade da alma. O que ele diz aqui sobre os essênios? Eu estou aqui na página 827. Os essênios, a terceira seita, atribuem e entregam todas as coisas, sem exceção, à providência de Deus. Creem que as almas são imortais. Aqui é Joséfo, meus irmãos, quem está relatando a crença na imortalidade da alma por parte dos fariseus e dos essênios. Ok, meus queridos? Então, isso que eu acabei de ler para você no livro de Joséfo, esse livro ele foi escrito na mesma época ali dos evangelhos. Joséfo ele foi um contemporâneo dos apóstolos. Então, o que Joséfo está dizendo aqui corrobora com o que a Bíblia diz, que o homem tem uma alma que sobrevive à morte do corpo. E é por isso que Mateus 10:28 diz: não temais os que podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que tem o poder de fazer perecer na geena ou no lago de fogo tanto o corpo como a alma. Lucas 12:4-5 repete esta palavra com a modificação que diz: não temais os que podem matar o corpo e nada mais podem fazer. Temei antes aquele que pode lançar no inferno tanto o corpo como a alma. A este temeis. Ok? Temei aquele que pode lançar no inferno. A esse vocês devem temer. Então, o que Mateus principalmente está mostrando? É que o homem ele só pode matar o corpo e não pode matar a alma. Logo, se o homem pode matar o corpo, mas não pode matar a alma, logo a alma em relação, pelo menos ao corpo, ela é imortal. Se o homem tem o poder de matar apenas o corpo, mas não tem o poder de destruir a alma,
então a alma não pode ser confundida com o corpo, e com a morte do corpo, a alma ela continua a existir. É isso que o Novo Testamento mostra, é isso que os fariseus dos dias de José e dos apóstolos acreditavam, é isto que os essênios acreditavam, e é isso que Joséfo está dizendo aqui, queridos. Ok? Eu quero só dizer uma coisa aqui para vocês. A crença dos adventistas e das testemunhas de Jeová de que o homem não tem uma alma imortal, mas que o homem quando morre, morre no seu todo, esta crença da igreja adventista, ela é uma crença oriunda da seita judaica dos saduceus. Ou o que Joséfo diz? A opinião dos saduceus é que as almas morrem com os corpos. Ok, queridos? Joséfo diz isso e o Novo Testamento mostra que realmente os saduceus não acreditavam nem em anjos, nem em espíritos e nem na ressurreição. Então, a igreja adventista e outros hereges que seguem a igreja adventista e as testemunhas de Jeová, na verdade, eles são os novos saduceus do século 20 e 21. O que nós temos na doutrina da mortalidade da alma, aqueles que dizem que o homem não tem uma alma imortal, na verdade eu quero lhe dizer que eles são inimigos de Cristo. Quem prega que o homem não tem uma alma imortal, ele está pregando uma doutrina dos saduceus. São os saduceus, de acordo com a Bíblia, que negam não somente a ressurreição, mas negam a existência de anjos e também a existência de espíritos. E eu quero deixar isso bem claro, que esta doutrina que nega que o homem tem uma alma imortal, ela é uma heresia que era defendida pelos saduceus, isso o Novo Testamento diz, e isso Joséfo também está nos dizendo, queridos, ok? Vamos aqui continuar lendo aqui. Flávio Joséfo, olha o que ele continua dizendo aqui. Essa obra de Joséfo, ela é importante para nós sabermos qual era o pensamento daquele tempo sobre o homem. 15 e 14, eu quero ler aqui para você, História dos Hebreus, página 15 e 14, olha o que Joséfo diz. Olha o que Joséfo diz aqui, página 15 e 14. Ele está relatando aqui a história dos mártires, ok? Então, olha o que Joséfo aqui registra. Não tememos aqueles que só podem matar o corpo, porque sabemos que tormentos eternos esperam num outro mundo os que não guardam seus mandamentos, e nos devemos amar de uma firme resolução de obedecer à sua vontade, a fim de que, depois de nossa morte, Abraão, Isaque e Jacó e nossos outros santos predecessores nos recebam com alegria para participarmos da sua glória. Joséfo ele está relatando aqui a história dos mártires macabeus, ok? E o que Joséfo traz aqui, meu irmão, é uma crença na imortalidade da alma. E é interessante que, nesta passagem aqui, nós temos um paralelo com Mateus 10, 28. Quando você lê Mateus 10, 28, logo vem na tua mente isso aqui, ou vice-versa, o que ele diz, os mártires, não tememos aqueles que só podem matar o corpo, porque sabemos que tormentos eternos esperam no outro mundo os que não guardam os seus mandamentos, e nos devemos armar de uma firme resolução de obedecer à sua vontade, a fim de que, depois da nossa morte, Abraão, Isaque e Jacó e nossos outros santos predecessores nos recebam com alegria para participarmos da sua glória. Ok? Então fica aqui provada no registro de Joséfo a crença na imortalidade da alma. Página 15 e 18, olha o que diz aqui, queridos. Mais uma aqui. Vamos lá. Tais as palavras dessa mulher, forte que ninguém jamais poderia as louvar. E elas fizeram tal impressão no espírito desses 7 irmãos, os mártires macabeus, tão dignos de tê-la por mãe, que, tendo todos morrido, vamos ver aqui, tendo todos morrido, parta, não faltar ao que deviam a Deus. Vivem agora com ele, na companhia de Abraão, de Isaque e de Jacó,
e dos outros patriarcas. Bem, o que o autor está dizendo aqui é que, tendo todos eles morrido, partiram e agora vivem com ele, certo? Todos os mártires partiram e agora vivem na companhia de Abraão, de Isaac e de Jacó e de outros patriarcas. Aqui nós temos mais uma passagem que revela a crença na imortalidade da alma. 15:19, o que diz aqui? Página 15:19. Quanto Antíoco, cruel príncipe, foi castigado neste mundo, e o é ainda agora no outro. Isso lembra de 2 Pedro 2:9, que diz que os ímpios estão guardados sob castigo. Quanto Antíoco, cruel príncipe, foi castigado neste mundo, e o é ainda agora no outro. Vendo que lhe era impossível obrigar os judeus a renunciar à sua religião, ele saiu de Jerusalém para ir fazer guerra na Pérea e lá morreu miseravelmente. Esse mesmo relato, irmãos, nós encontramos em 2º ou 4º Macabeus, capítulo 12, versículo 18, capítulo 18, versículo 5. Você deve comparar também aqui o tormento de Antíoco agora, lá no Hades. Leia Lucas 16, 23 e 2 Pedro 2, 9, ok, queridos? Vamos ver aqui 15, 20. O que diz? A justiça de Deus faz agora sofrer o castigo a esse malvado. Lembre de 2 Pedro 2,9. A esse malvado soberano. E as almas puras desses verdadeiros filhos de Abraão, aquele se reporta aos mártires, e de sua bem-aventurada mãe, como recompensa de suas penas e sofrimentos, recebem no céu. Olha o que Joséfo diz: recebem no céu, com os santos antepassados, coroas imortais das mãos de Deus, ao qual seja dada honra e glória por todos os séculos dos séculos. Meus irmãos, aqui nesta leitura, nós temos ou não temos a crença na imortalidade da alma? E o que nós lemos bem aqui? Tem ou não tem um paralelo com a grande multidão de mártires ali em Apocalipse, que são vistas diante do trono de Deus, recebendo vestes, as vestes da imortalidade? Elas não são vestes literais. Os mártires ali no livro de Apocalipse são vistos a receberem vestes, e ali são as vestes da glória, da imortalidade. Tanto em Apocalipse 6, 9 a 11, como Apocalipse 7, 9 a 15, nós temos uma companhia de mártires cristãos, ou seja, suas almas são vistas diante do trono de Deus, recebendo coroas, palmas, vestes. Ali não são vestes de um corpo ressuscitado, eles são vestes da glória, vestes da imortalidade. Meus irmãos, nós lemos isso aqui. Eu creio que eu não tenho muito mais tempo para falar ou citar outros versículos, mas eu quero aqui citar aqui mais uma passagem, pelo menos. Esta passagem está no livro de Isaías, ok, querido? O que Isaías vai falar sobre o estado dos ímpios, principalmente no mundo dos mortos. Eu tenho duas passagens, eu tenho em Isaías e em Ezequiel. Vou ver se pelo menos Isaías dá tempo eu ler. Isaías capítulo 14, versículo 9 a 15. Olha o que diz aqui, ó. Vamos lá. O Sheol, desde o profundo se turba por ti, para te sair ao encontro na tua chegada. Isaías, ele está descrevendo aqui, vamos dizer, de forma figurada, não tanto literal, mas ele está descrevendo aqui a chegada do rei da Babilônia ao mundo dos mortos. E por Sheol aqui, nós entendemos não a sepultura, mas a habitação dos espíritos ou das almas dos mortos. E o que o autor está descrevendo aqui é a chegada do rei de Babilônia ao mundo dos mortos. Olha o que ele diz. Vamos aqui. Eu quero ler aqui para você, versículo 4, para ficar mais entendido. Então proferirás este montejo ou esta parábola, tá bom? Contra o rei da Babilônia e dirás: como cessou o opressor, como acabou a tirania. Quebrou o Senhor a vara dos perversos e o cetro dos dominadores, que feriam os povos com furor, com golpes
incessantes, e com ira dominava as nações, com perseguição irreprimível. Já agora descansa e está sossegada toda a terra. Todos exultam de júbilo. Então veja que o autor, a partir daqui, ele vai usar figuras de linguagem para mostrar a alegria daqueles que foram massacrados pelo rei da Babilônia. Quer sejam homens, quer sejam a natureza, o autor aqui demonstra a alegria, não só de homens, mas também da natureza, pela queda do rei de Babilônia. Vamos aqui. Até os ciprestes, que são árvores, se alegram sobre ti. Veja que aqui ele descreve as árvores como tendo vida, como se alegrando. Que nós temos uma figura de linguagem, óbvio, né? Mas tenha em mente que aqui é uma realidade. Até os ciprestes se alegram sobre ti, e os cedros do Líbano exclamam. Olha os cedros aqui vistos a falar. Desde que tu caíste, aqui ele está falando do rei de Babilônia, ninguém já sobe contra nós para nos cortar. Aqui são os ciprestes e as árvores falando. Aí aqui chega a vez do Sheol. O Sheol aqui é personificado como uma pessoa. O Sheol, desde o profundo, se turba por ti, para te sair ao encontro na tua chegada. Veja que o autor ele pinta o Sheol como se fosse um ser. E o Sheol, ele então sai ao encontro de quem? Do rei da Babilônia. O Sheol, desde o profundo, se turba por ti, para te sair ao encontro na tua chegada. Ele, por tua causa, desperta as sombras. No hebraico é Refaim. Por sombras aqui, irmãos, nós entendemos as almas dos finados, os mortos que estão no Sheol. Desperta as sombras, os Refaim, e todos os príncipes da terra, e faz levantar dos seus tronos e todos os reis das nações. A descrição aqui, irmãos, que Isaías está falando aqui, agora é no Sheol. Veja que Isaías ele está descrevendo pessoas no Sheol. Todos estes respondem e te dizem, tu também, como nós, estás fraco, e és semelhante a nós, derribada está na cova a tua soberba, e também o som da tua harpa. Por baixo de ti, uma cama de gusanos, e os vermes são a tua coberta. Como caíste do céu? Aqui os mortos perguntam para Nabucodonosor, para o rei de Babilônia. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva? Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações? Os mortos aqui perguntam para o rei da Babilônia que estava no Sheol. Tu dizias, eles dizendo aqui que o rei da Babilônia dizia, tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, foste precipitado para o reino dos mortos, ou seja, no Sheol, no mais profundo do abismo. Os que te virem, ou te viram, ou te veem, te contemplarão, hão de fitar-te e dizer-te, é este o homem que fazia estremecer a terra e tremer os reinos. Então, meus irmãos, Isaías, ele está descrevendo aqui a alegria de reis e de nações que foram derrotados por Nabucodonosor, ou pelo rei de Babilônia. Mas estes reis, lá no Sheol, as sombras dos grandes que foram derrotados, de todos que pereceram pelo rei da Babilônia, quando eles viram também o poderoso, o espírito do poderoso rei da Babilônia chegar lá no Sheol, eles ficaram admirados. Ora, até o Sheol saiu ao encontro dele, todos se levantaram e ficaram alegres e abismados e pasmaram e perguntaram, até tu está também entre nós? Como foi que tu caiu? Ó rei de Babilônia, tu dizes no teu coração, eu serei semelhante ao Altíssimo. Ao que eles jogaram na cara do rei de Babilônia? Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva? Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações? E tu dizes no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no meio da congregação me assentarei nas extremidades do norte.
Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, foste precipitado para o reino dos mortos, ou seja, para o Seol, no mais profundo do abismo. Então você vê aqui, queridos, que o que nós temos aqui é uma descrição dos mortos no Sheol. E eu aproveito aqui para dizer que a palavra Sheol, aqui, ela não pode ser traduzida por sepultura. Não pode, meus irmãos. Não pode. A palavra Sheol, aqui em questão, não é a sepultura. O Sheol aqui é a habitação das almas dos mortos. Então, embora seja verdade que seja precária a referência à imortalidade da alma no Antigo Testamento, mas nós podemos ver que nessa descrição aqui de Isaías, há por detrás dessa descrição uma crença na imortalidade da alma. Isaías jamais ele ia descrever isso bem aqui se no mínimo ele não tivesse conhecimento dessa crença de que o homem tem uma alma, que esta alma ela sobrevive à morte do corpo. Repito, Isaías ele jamais ia descrever esse quadro aqui de mortos dando as boas-vindas e se alegrando com a chegada do rei de Babilônia lá no Sheol, no mundo dos mortos. Ele jamais ia fazer essa descrição se ele não, no mínimo, ele não tivesse conhecimento dessa crença na imortalidade da alma, queridos. Então, mesmo no Antigo Testamento, a gente consegue captar, a gente consegue ver a crença na imortalidade da alma. Eu vou ler aqui outro texto, está em Ezequiel 32, 21 e 22. Eu não sei se dá tempo para a gente ler, queridos. Tá bom? Se não der, eu gostaria que vocês me perdoassem. E quem ainda não é inscrito, faça a sua inscrição, ok, meus irmãos? Ezequiel 32. Olha o que diz aqui. Ezequiel 32 e versículo... Ezequiel 32, versículo 21 e 22. Olha o que diz aqui. Os mais poderosos dos valentes, juntamente com os que o socorrem, lhe gritarão do Sheol. Desceram e jazem eles, os incircuncisos trespassados à espada. Ali está, ou seja, no Sheol, a Síria com todo o seu povo. Ora, meus irmãos, o que o autor está descrevendo aqui, a semelhança de Isaías, é uma lamentação contra Faraó, rei do Egito. Assim como nós vemos em Isaías os mortos se alegrando com a queda do rei de Babilônia e a sua chegada lá no Sheol, assim também Faraó, rei do Egito, é visto aqui a chegar no Sheol. E muitos ficam abismados, exclamam e dizem, olha o que eles dizem, os mais poderosos valentes, juntamente com os que o socorrem, lhe gritarão do Sheol, desceram e jazem eles, os circuncisos trespassados à espada. Então, esse quadro aqui é só você ler, eu quero aqui ler para você. Você lê em Ezequiel 32, versículos 21, versículo 22, versículos 24, versículos 26, versículos 27 e versículo 29. Todos esses versículos aqui mostram os ímpios ali no Sheol. E o Sheol aqui não é a sepultura. Vou repetir, você vai ler Ezequiel capítulo 32, versículos 21, 22, 24, 26, 27 e 29. Quando você lê ali estão a Síria, ali estão Assur, ali o autor usa esse termo ali, é referente ao Sheol, que ele está dizendo é que ali estão os mortos. Aqueles que estiveram na terra, que foram os grandes que oprimiram, eles se encontram no Sheol. Então a crença na imortalidade da alma, ela não está presente apenas no Novo Testamento. Quando a gente lê com atenção, você vê que Isaías e Ezequiel, eles compartilhavam, ou no mínimo, na pior das hipóteses, eles tinham conhecimento da crença na imortalidade da alma. Por isso, eles registraram os finados lá no Sheol, admirados pela chegada do rei de Babilônia lá no Sheol, conforme Isaías. E nós vemos também Faraó
e toda a sua companhia lá no Sheol. Então, o que nós temos aqui é uma descrição dos espíritos dos ímpios no Sheol, queridos. Ok? Meus irmãos, que Deus possa nos abençoar e nos guardar para todo sempre. Se você gostou deste vídeo, eu gostaria que você compartilhasse. Se você ainda não é inscrito, faça a sua inscrição, ok? Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde para todo sempre. Amém, queridos.